Ah, que bom. Então, eu já vou pedir, deputada, eu lhe conheço, uma boa parte do meu público também lhe conhece, mas tem muita gente por aí que acompanha a gente, depois a live fica gravada aqui. Então, fala um pouquinho da deputada Dulce Amorim, como foi o ingresso na carreira política, e como é que você vem encarando esse desafio? Na realidade, minha amiga, primeiro eu quero aqui lhe desejar um caloroso boa noite. Sou sua fã, lhe admiro demais aí pela sua atuação imparcial, como você tem sido feito nos meios de comunicação. É uma pequena mulher que se transforma em uma grande mulher em ações, não é? E isso só mostra que estatura não é documento de ninguém, que o nosso tamanho está justamente nas ações que fazemos, não é? Eu vou só colocar aqui o fone de ouvido para ficar melhor para a gente, tá certo? Fica melhor. Quero aqui também dar o meu boa noite a todas as pessoas que estão conosco agora, através dessa live. Dizer que, coincidentemente, hoje eu falei da minha trajetória de vida, não foi da trajetória política na Assembleia Legislativa, onde que também todos quiserem assistir completamente como foi hoje, lá, só é visitar o YouTube, não é? Como também ver a gravação da sessão de hoje. Mas a minha vida pública, Sinara, é difícil de tirá-la de dentro da vida de Dulce Cleide. Quando eu falo isso é porque, quando criança, meu pai foi vereador na região de Afrânio e tudo. E aí, em 2004, eu fui candidata a vereadora aqui em Petrolina também, fui muito bem votada, porém, não consegui êxito na eleição. E essas coisas, essa batalha, não foi coisas que me deixaram triste com isso, porque eu sempre entendi que a gente pode a gente corre atrás, mas a resposta final vem do pai, quanto a seu consentimento ou não. Então, nunca tive essa, vamos dizer assim, essa gana por holofotes, você sabe disso, que às vezes eu sou convidada para uma coisa ou outra, eu fico ali às vezes me saindo e tudo. Até brigo com você às vezes. É verdade, ela briga comigo mesmo. Ela e minha equipe de mídia, eu recebo bronca deles direto, tá? Então, por que isso? É porque eu, na realidade, eu sou uma pessoa tímida, reservada. Às vezes as pessoas dizem assim, mas você não parece, mas eu sou. É o que eu sou, na realidade, é isso. Só que hoje eu entendo o seguinte, que enquanto parlamentar, enquanto mandato, eu preciso mostrar para o povo de Pernambuco o que eu tenho feito, porque é o povo de Pernambuco quem paga meu salário. Então, isso não é um meio de procurar holofotes. Eu vejo dessa forma. É uma forma de fazer uma prestação de conta do que a funcionária do povo tem feito pelo povo pernambucano, não é? Então, partindo por esse pressuposto, eu tenho procurado realmente já fazer uma prestação de conta para o povo através das redes sociais e através dos meios de comunicação. Entendi. E então, aí vamos lá. Mas eu acho que tem alguns dados que vocês precisam saber a mais de Dulce Cleide. De Dulce, vamos botar Dulce. Dulce, sim. Você falou dessa sua trajetória. Você, como foi encarar? Você vivia nos bastidores por ser casada com o Odaci, que o Odaci desde sempre é político, já começou bem jovem, né, com 17 anos, na adolescência, o Odaci já estava lá nas disputas encarando os desafios. E você acredita que desde jovem acompanha essa luta, né? Sabia como funcionava nos bastidores. Como foi vivenciar isso, encarar, né, de frente, já que você saiu dos bastidores para ser protagonista, né, nessa questão da carreira política? Como foi esse embate aí? Assustou no começo? Já se acostumou? Me diga aí. Gente, eu preciso confidenciar aqui uma coisa para vocês, tá? Quando eu fui convidada a sair candidata,
o que eu disse foi o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar as coisas ir acontecendo. Se for, vai acontecer naturalmente. Se não for, vai se dissipar no meio do caminho. E tudo foi caminhando e foi justamente mostrando pontos positivos quanto à disputa, né? Só que todos sabem que, assim, meu nome era desconhecido em Petrolina, certo? Eu estava, na minha profissão, porque eu sou professora, estava trabalhando em Rajada, não é? E rede social. Se você for ver minhas redes sociais antes de ser uma pessoa pública, você verá que praticamente não tem movimentação, tá? E aí onde eu comprovo a minha timidez, tá certo? E de não gostar de holofotes, certo? Então, a partir daí, então, veio a campanha, que foi um processo, assim, muito árduo de trabalho, mas fui para a luta e sempre ouvia falar da possibilidade de Odaci ser eleito, que Dulce Cleide não tinha possibilidade, Dulce não tem possibilidade. Tranquilamente, sempre enfrentei isso na maior naturalidade. Por que eu enfrentei isso na maior naturalidade, gente? Quem entra em um jogo só tem duas saídas, ou ganha ou perde, não é? Então, eu já estava no jogo, não tinha como recuar. Agora, tinha que continuar nesse jogo, independente do resultado. Qual fosse o resultado final. E aí, a gente foi para essa batalha, né? E eu vou chegar agora no dia da eleição. No dia da eleição, nós fizemos uma meditação aqui logo cedo, de família. É uma cultura nossa, é um costume nosso aqui, de começar o dia, cada um buscando a Deus, a orientação de Deus para aquele dia. E aí, nesse dia, a gente estava juntos, e como eu ia me ausentar o dia todo de casa, eu precisava deixar minhas filhas preparadas, tanto eu como a Daci, preparados para o que viesse a acontecer naquele grande dia. E ao sairmos, a gente leu uma meditação onde a gente teve a certeza do cuidado de Deus, independente do que acontecesse, e a gente fez ali a meditação, encorajamos as nossas filhas de dizer que não se preocupasse, que Deus estava no comando e que tudo que acontecesse naquele dia seria da vontade dele. E o que a gente precisaria só era confiar. Confiar, porque o que Deus permite é coisa boa. Deus não nos permite coisa ruim. E fomos para a batalha. Passamos o dia realmente no mundo, visitando várias urnas. E eu, desde quando morava em Rajada, assim, sempre foi um costume, eu terminar a votação, que voto ainda lá em Rajada, e só sair de lá com o resultado das urnas de lá. E assim eu fiz. Esperei, né, terminar a votação, a começar as apurações, e viemos para Petrolina. Minha amiga e meus caros amigos que nos assistem, pense no começo de noite aterrorizante. Os meios de comunicação falando que como é que podia, que nem o ex-prefeito recente ia conseguir eleger a esposa, que nem Odaci ia conseguir se reeleger, que iria conseguir eleger a esposa. Rapaz, foi um verdadeiro toque de terror. E meu coração de mãe apertava, que eu ficava, Senhor, por favor, não deixe minhas filhas ouvirem isso. Senhor, por favor, ajude que não tem ninguém lá com o rádio ligado. Senhor, me ajude que isso, esteja com minhas filhas, tranquilize minhas filhas, ó Pai. Faça elas acreditar na promessa que a gente teve hoje cedo. E vinha só pedindo a Deus isso. Quando a gente chega aqui, minha amiga, em casa, estava um verdadeiro terror. As meninas chorando, sabe? E tudo. Eu cheguei, abracei, chamei de novo para perto, fiz uma oração, disse, gente, para aí. O que foi que houve? O que foi que conversamos hoje cedo ao sairmos daqui? Aí, ela, mãe, mas não tem mais e não tem menos. Eu estou confiante que eu com mandato ou sem mandato, eu tenho um Deus que vai cuidar de mim. Então, eu não tenho o que temer. Então, vamos lá, enxuguem as lágrimas e vamos esperar o resultado final disso.
Mesmo assim, com tudo isso, mesmo elas querendo se animar um pouco para passar ânimo para a gente, mas vocês sabem que na idade desse povo é muito difícil, porque a sinceridade, e elas são parecidas comigo, porque eu não sei esconder o que eu estou passando. Eu sou muito transparente. E elas puxaram essa característica de mim também, de serem muito transparentes em seus sentimentos. E aí foi, e no dia, uma pessoa me ligou à noite, né? Praticamente as urnas já estavam se encerrando, a apuração, e uma pessoa me ligou, foi a Manuela. Me lembrei agora, há pouco, onde ela disse assim, disse, Dulce, eu fui madrinha de casamento de Emanuela, e a Manuela disse assim, disse, Dulce, a promessa vai ser cumprida, você está eleita. Eu me espantei com aquela palavra de Emanuela. Entrei para o quarto, minha cunhada me acompanhou e tudo, Miranelli me acompanhou, deitamos um pouco, aí ela perguntou, disse, agora, o que fazer? Aí eu disse, não se preocupe, Deus vai mostrar o caminho. E nisso, quando a gente estava com o carro de som aqui no muro ligado, a gente estava ligada na Grande Rio, a FM, quando Neia dá um murro, dá um tapa na mesa e diz, reviravolta em Petrolina. Temos uma nova deputada estadual eleita aqui. Quando ela falou aquilo, meu coração disparou. Ela não falou nome no momento, mas meu coração disparou. E aí, em seguida, ela fala o meu nome. E aí, gente, veio o real. O primeiro ponto que foi real para mim foi entender que essa vitória não era minha. Que essa vitória foi Deus que me concedeu. Só que tem um fator, Dulce é humana. E assim como alguns personagens bíblicos que tiveram bênçãos, também fraquejaram em algum momento. Na semana, quando passou esse fuá da apuração, essa coisa toda de estar eleita, aí veio uma pressão para cima de mim, dizendo que agora eu ia ter, tipo que a todos os eventos, porque agora eu estava deputada estadual. Aí o primeiro entrave foi aí, onde eu disse para todo mundo, se não, quem é deputado até janeiro aqui é Odaci. Eu serei deputada a partir de fevereiro, a partir da posse. E antes de tomar posse, eu tenho uma outra missão, que é voltar para a minha escola e trabalhar. E foi isso que eu fiz, Sinara. Voltei para a minha escola e fui trabalhar até dezembro, que era justamente... janeiro é o nosso período de recesso na escola, então trabalhei até dezembro. Mas aí aconteceu um momento que eu senti o globo nas minhas costas. Você sabe aquela sensação de peso, o tamanho da responsabilidade nas tuas costas? Aí parece que caiu a ficha, que eu tinha sido eleita. E, rapaz, me veio tantos medos, me veio o medo de fracassar, me veio o medo de realmente não corresponder e tudo. Mas eu também, nesse momento, o meu Deus me deu força. E eu tive certeza que se Deus estava no comando, o que temer? E foi justamente aí onde eu percebi que nos nossos medos, nas nossas fragilidades, não sou eu que tenho que carregar isso. Eu tenho um grande amigo que me ajuda a superar. E hoje, com isso, Sinara, o que eu olho para trás, eu sei que a gente teve aí essa pandemia que atrapalhou muita coisa, que eu gostaria de ter feito mais e tudo. Mas o que eu quero dizer aqui, que eu, enquanto deputada, tenho procurado fazer tudo que está ao meu alcance para que eu possa realmente exercer bem o meu mandato, tá certo?
Então, estou aberta a críticas, estou aberta a sugestões. Eu só não estou aberta a aplausos. Por que eu não estou aberta a aplausos? Porque o que eu faço é minha obrigação enquanto parlamentar. O povo pernambucano me paga para isso. Então, é minha obrigação. Então, é minha obrigação trabalhar pelo povo e trabalhar bem. Uhum. Dulce, você contou todo como é que foi esse momento aí que passou da tristeza à alegria em segundos, né? Dessa questão do resultado. Eu lembro, eu acompanho como jornalista, acompanhei porque trabalhei também na época para a campanha de vocês, a sua e a de Odaci. Isso. E fiquei lá também na escuta, na torcida. Me diga uma coisa. Chegando no parlamento, como é que foi assim? Porque você estava substituindo uma cadeira de um nome importante dentro da Assembleia, que é o Daci, ainda é muito querido e lembrado na Assembleia. Ele é primeiro suplente de deputado federal, foi por pouco que não conseguiu a eleição para a Câmara dos Deputados e vai de novo para essa empreitada e, se Deus quiser, vai com certeza conseguir chegar, porque a gente sabe da trajetória de Odaci, mas chegando lá, com certeza você deve ter enfrentado algumas comparações, porque a atuação de Odaci teve as suas marcas lá na Assembleia. Como fugir um pouquinho, né, das cobranças que eu sei que você deve ter recebido no início? Veja só, realmente não é fácil suceder Odaci, né? Odaci todo mundo conhece, sabe da pessoa muito pacífica que é, da pessoa também, o político nato que ele é. E, inclusive, após alguns meses de mandato, Sinara, eu tive a oportunidade de ouvir um elogio de uma forma que eu não sei se foi boa, mas foi. Uma pessoa virou para mim e disse assim, rapaz, eu pensei que você iria apenas ocupar uma cadeira e que você não iria desempenhar a função. Mas você está de parabéns porque você mostrou que tem identidade própria. É claro que essa identidade própria, ela não foi construída por acaso. Ela foi construída com a história do meu pai, os princípios que o meu pai me ensinou. Ela foi construída ao conviver ao lado de Odaci, esses 26 anos. Ela foi construída, né, ao conviver ao lado da minha sogra, que não tem mandato, mas é uma política nato também. Ela foi construída ao longo desses anos na convivência com pessoas que nos ajudaram nisso. Então, veja só. E o que acho que as pessoas não entenderam é que durante isso, nós tínhamos a principal força, que era de um Deus que cuida e de um Deus que dá sabedoria a você a lidar com as situações. Então, veja, todos os momentos de dificuldades que eu tenho encontrado na Alep até agora, eu posso dizer para você que eu tenho me sentido segura de enfrentá-los. Não por mim, mas porque eu sei dos amigos que confiam em mim, que me apoiam, como principalmente de um grande Deus que me guia nessas turbulências, não é? Sem falar na minha família que está aqui, que essa daqui é cara, não tem preço, que está aqui a todo momento me apoiando e me incentivando e até me encorajando nos momentos de deprê quando baixa. Você deprimida deve ser difícil, que eu acho que deve ter, mas você costuma encarar as coisas de frente mesmo, para não baixar a cabeça. Dulce, você enfrentou umas pautas importantes aí, esses últimos... A gente teve uma pandemia que realmente atrapalhou essa legislatura em parte, mas também o parlamento foi fundamental para as políticas, as ações sanitárias que o governo governador Paulo Câmara implantou ao longo desses 2 anos já de pandemia, e a cada dia que passa a gente pensa que vai acabar com esse vírus, e esse vírus fica insistindo em estar com a gente, ele tem que ir embora, ele já está bom, já deu o que tem que dar e muito mal, ninguém quer ele mais aqui não.
Mas, assim, como é que você passou 2 anos, quase 4 anos agora de mandato? O que você enfrentou, encara como dificuldade e como momentos positivos do seu mandato? Quais são as principais dificuldades e quais os principais pontos positivos? Eu creio que os pontos positivos foi conseguir chegar com projetos, né, que a gente está na iminência aí de festejar pela conclusão deles através das nossas emendas. Eu quero aqui ressaltar um projeto para mim que é de suma importância, que é justamente a adutora de Baixa da Jurema, que está em fase já praticamente de conclusão, tá certo? Que vai levar água para mais de 50 famílias e que vai, vamos dizer assim, fazer com que a água chegue a outros quantitativos de famílias que só tinham os canos enterrados porque a capacidade da adutora já não atendia. E falando nisso, Sinara, as pessoas sempre gostam de me perguntar uma coisa, que perguntam assim, Dulce, qual é a tua bandeira? E você acredita que chegando ao fim do mandato, eu tenho uma dificuldade de dizer qual é a minha bandeira? Por que eu tenho essa dificuldade? Porque eu, como venho do campo, como venho realmente da área de sequeiro, me sinto na necessidade de brigar pelo abastecimento de água nas regiões. E com isso, destinei emendas para limpezas de barreiros, destinei emendas para perfurações de poços, para a questão da chegada, para a construção de adutoras, né? Aí, na educação, também, gosto muito da educação, porque é minha área. Eu, como professora, defendo todas as bandeiras, inclusive agora desse reajuste dos nossos colegas professores, né? Que é mais do que merecido aí, né? Esse reajuste aí. E também na defesa de melhorias em equipamentos. Por exemplo, Só dei entrada em uma lembrando, indicação. só lembrando, Sim. deputada, que esse piso nacional é política dos governos do Partido dos Trabalhadores. É bom a gente sempre frisar, né? Justamente. E quando você fala isso, foi muito bem lembrado, Sinara, porque fazem questão de marginalizar todos que pertencem ao PT, mas eu só queria pegar esse gancho, que esse piso salarial realmente aí, esse reajuste, é defesa de parlamentares do nosso partido. Como também, eu vou só voltar aqui no retrovisor, o auxílio alimentação no período da pandemia, enquanto o governo federal defendia R$ 200, a bancada do PT defendia um salário mínimo como auxílio emergencial para essas pessoas. Chegou a um acordo de ficar R$ 600, mas quero dizer que isso não foi mérito do governo federal, os R$ 600 de auxílio enquanto durou, como também agora esse reajuste ao piso também não é, vamos dizer assim, incentivo do governo federal à educação. Ele tem que sancionar porque é uma obrigação dele, porque tem a caneta na mão. Mas houve uma luta árdua dos nossos parlamentares para que isso acontecesse, não é? Então, aqui voltando, durante a pandemia, o que foi que aconteceu? Ficamos com aulas o quê? Remotas. Aí veio-se um problema. Qual foi o problema? Professores que não estavam preparados para esse momento. E aí apareceu a solução de se entregar um computador para os professores concursados. Sim, mas e os professores contratados? Como é que fica? Precisam do mesmo incentivo à qualidade de aula. Então, nós demos entrada em um pedido para o governador e o secretário de Educação para que, assim, visse uma forma, certo? Conforme o jurídico, para que pudesse ser também disponibilizados esses equipamentos também para os professores contratados. Então, graças a Deus, isso está chegando também, que é uma reivindicação nossa. E aí também muita coisa na saúde. Quantas e quantas brigas travadas pelo número de leitos aqui na UPA, nos hospitais regionais aqui. Vocês sabem que nós, em Petrolina, nós sofremos um grande gargalo,
Nós somos uma cidade com praticamente 400 mil habitantes, mas nós não temos um hospital municipal aqui. E aí, quem banca a saúde aqui, praticamente, em termos de internação, em termos de especialidades aqui, principalmente quando se refere ao cuidado de precisar ter uma atenção a um hipertenso, a um idoso, essa coisa toda, está entre o Estado, né, e a EBSER, que é quem toma conta aqui do Hospital de Trauma. Então, com isso, fomos atrás de muitas lutas aí no período de Covid, para que aumentasse o número de leitos, para que aumentasse os números de leitos não só em Petrolina, mas de toda a rede PEBA, né, que compõe Pernambuco e Bahia, para que a gente pudesse assegurar a sobrevivência do número maior de pessoas que fossem contaminados com o coronavírus. Graças a Deus, no período, chegou bem isso, tá? E a gente conseguiu contribuir para o cuidado do povo pernambucano. Francisco Luiz, tá? do Santa Luzia, um grande amigo nosso e que contribui muito com o meu mandato, uma pessoa que tem uma humanidade aflorada na pele, que é impressionante e que também tem um exemplo de superação, né? Muitos talvez não saibam, mas Francisco perdeu seu filho em um acidente de moto muito trágico. Uhum. E que, graças a Deus, Francisco transformou essa dor em motivação para trabalhar pelos outros, né? E eu elogiei Francisco aqui, eu não elogiei, viu, gente? Eu apenas falei quem é Francisco Luiz, tá certo? E ele coloca aqui, deputada, você tem 47 projetos aprovados, 64 indicações e 37 requerimentos aprovados pela Assembleia Legislativa. Certo? Muito obrigada, Francisco, aqui pela sua contribuição. E quem conhece como é difícil ter essas aprovações na Assembleia, esse é um número muito positivo. Eu acompanhei os mandatos de Odaci, inclusive lá em Recife, na Assembleia, e eu via como é muito difícil as comissões, a tramitação. Quando chega um número desse, principalmente você no seu primeiro mandato, não tinha cargo público antes, né? Pelo menos Odaci tinha o respaldo de ter sido prefeito e tal, já tinha a carreira de vereador, já, né, de vice-prefeito. Então, assim, é um número de grande importância, principalmente. E outra coisa, é uma parlamentar, quer dizer, integra a minoria dentro da Assembleia, que são 49 cadeiras, mas mesmo assim o número de deputadas, mesmo tendo avançado um pouquinho em 2018, ainda é muito pequeno, né, deputada? Então, Isso. É um número assim que realmente tem valido a pena, né, desse desafio. Na realidade, um dia desse uma pessoa chegou para mim e disse assim, Dulce, tu tem noção do que é ser a primeira deputada eleita do sertão? Quando ele falou isso, ao invés de eu permitir que o meu ego inflasse, a responsabilidade só dobrou. Por que a responsabilidade só dobrou? Porque, poxa vida, eu fui a primeira mulher que diretamente o povo disse, vá me representar, entendeu? Então, para mim, essa questão de mandato, ele não me serve para vaidade. Se você me perguntar assim, Dulce, você tem vaidade com isso? Não. Tem importância. Tem importância, por que tem importância? De saber que eu estou aqui, tá? Para lutar pelas melhorias pelo povo pernambucano. Uhum. Alguém está colocando alguma coisa aí, Sinara? Tá, Eu estou em celular. Pronto, eu pedi para perguntar, quem quisesse podia perguntar, eu lhe passo. Tadeu Plínio também é um admirador, né, da sua caminhada. Ele é funcionário público aposentado aqui do município. Foi eleito agora recentemente nas eleições do Sindicentro como delegado setorial para a defesa dos servidores no IGPREV, né? E ele perguntou aqui, deputada, o centro de treinamento está com o muro caído. Deve ser o centro de educação física, eu acredito. Não sei se a senhora pode intervir junto ao governo estadual para fazer essa demanda. Tem muito lixo, ele mora na Areia Branca, eu acho que é isso mesmo.
e, por favor, faça essa intervenção. Mas o centro, inclusive, ele está sendo cotado para virar um Compaz, não é isso? Isso mesmo, mas eu posso me informar, Tadeu, não é nenhum problema. Quero agradecer aqui a sua intervenção, tá? Eu posso procurar saber, sim, como é que estão aí, como é que está aí os trabalhos aí para transformar aquele centro no Compaz e ver o que é que a gente pode fazer para reforçar esse pedido para que ele seja feito o mais rápido possível. Seria importante, inclusive, uma demanda antiga dos petrolinenses, não só do povo que mora aqui no bairro Areia Branca, mas de toda a Petrolina, porque a gente sabe a importância do Compaz nas comunidades, né? Atividades de Socialização, capacitação, né? de socialização, de capacitação, de formação para a população mais Tudo. carente, principalmente. Então, a última vez que eu falei sobre isso foi com o deputado Lucas Ramos, que ele é, né, autor da emenda, se eu não me engano, desse projeto, mas que se licenciou e deve estar acompanhando. E eu acredito que vocês, que também são de Petrolina e têm uma ligação próxima ao governador, também acredito que deva estar acompanhando. Inclusive, eu acho que está em licitação, se eu não me engano. Uhum. Eu espero que ele saia antes do governador sair. Ele tem que sair pelo menos na Também. construção. Eu também, não só isso, como também a revitalização de várias PEs que estão aqui no nosso entorno. Aqui a gente Isso. tem sofrido aqui, na Inclusive, realidade, domingo. inclusive tem as rodovias das áreas irrigadas, né, dos acessos, né, deputado? Isso mesmo. Então, veja, isso aí tem um grande problema que o governo federal não reconhece, a Codevasf não reconhecia como deles, depois reconheceu. Então, veja, mas para quem quer saber a verdade, realmente essas BRs, essas linhas de acessos que dão acesso ao distrito, elas são de responsabilidade, sim, da Codevasf, tá certo? Uhum. Então, por mais que alguém queira deixar de dizer, que queira vir com não verdades, mas para quem quer saber a verdade é simplesmente essa, tá certo? Mas nós temos aqui algumas PEs que realmente estão com problema muito esburacada, tá certo? E aí estamos aqui também cobrando para que essas PS sejam revitalizadas aqui o mais rápido possível. Essa aqui do trajeto aqui para essas ilhas, né? Uhum. A Que pega ali Tapera. a Tapera. Eu Isso, passei por essa PR domingo e realmente ela está horrível. E quando uma PE dessa ela não está em boa situação de transitar, ela favorece o acontecimento de mais acidentes, né? De carro se deteriorar, e a gente já tem problema demais. Os aumentos da gasolina já fez com quem tem carro já ter um grande problema, que é justamente conseguir botar gasolina no carro. Então, a gente precisa minimizar aí esses acessos, principalmente às áreas de turismo, a todas as áreas, mas principalmente essas áreas de turismo da nossa cidade, que é um setor que alavanca que alavanca também a nossa economia. Você acabou de falar numa pauta importante, que é essa questão do combustível. E a sua luta, a luta da redução do valor do combustível, já vem desde Odaci, e agora, recentemente, vocês conseguiram trazer, viabilizar junto a quem está junto ao governo, a questão do gás, né, natural, veicular, e que também vai servir para a indústria, para outras funções. Qual a importância aí dessa ação para que justamente possa dar um alívio, né, a quem precisa trabalhar com transporte, essa questão do gás natural, que foi uma importante aquisição, acho que foi uma das mais importantes nesse governo para a Petrolina e aqui para o Sertão. Veja só, primeiramente eu gostaria de falar de alguns mitos que existem quanto à questão do gás natural. Por exemplo, algumas pessoas ainda acham que para instalar o gás natural não pode circular com gasolina se desejar. E quero aqui dizer que uma coisa independe da outra. Você pode sim utilizar os dois, tá certo? O segundo ponto, por que a gente entrou na briga do gás natural? É um combustível mais limpo para a natureza. É claro que a gente entende que o condutor
terá que fazer um custo extra, que é a aquisição do kit, tá certo? A gente entende isso. E outra coisa também que o governo estadual fez, que foi muito bom, que foi um pedido nosso também, que foi justamente dar um subsídio a essas pessoas que têm aplicativos, que são taxistas, para que pudessem tirar um empréstimo, né, com juros baixos, para fazer a aquisição desses kits, não é? Então, é uma coisa também que já está em funcionamento. E aí, a gente estava aí com um problema, porque a fiscalização ainda não tinha vindo, o IPEM ainda não tinha vindo fiscalizar as oficinas, né, para colocar a questão de colocar os kits, mas também isso já aconteceu. Então, hoje, graças a Deus, as coisas estão caminhando. Agora, o porquê que a gente foi atrás dessa luta? Já que a gente não consegue baixar os preços de combustíveis, então precisamos estudar uma outra alternativa para chegar aqui. E quando foi pensado nessa outra alternativa, quem roda em Recife sabe que Recife utiliza o gás natural, e eu ando sempre de táxi, de Uber e tudo, e comecei a fazer essa pesquisa interna também entre as pessoas lá. E o grau de satisfação, eu confesso para você, amiga, que até agora, Sinara, eu não encontrei das pessoas da capital uma pessoa para dizer assim, tem isso de negativo, tá entendendo? Muito pelo contrário, muitos motoristas de aplicativos que dizem, olha, só faço hoje o Uber por conta do gás natural, porque eu não teria como fazer as corridas com a gasolina, né? E aí eu só quero também fazer uma ressalva, que a gasolina ainda é mais barata na capital do que o que a gente paga aqui. E o mesmo não acontece com o gás natural, mesmo tendo toda uma despesa para o transporte, mas o governo assegurou a questão do mesmo valor que é comercializado na capital para ser comercializado aqui em Petrolina para atender aqui a todo o sertão. Ciclete, só voltando um pouquinho nessa pauta da educação do governo Bolsonaro, quando as pessoas que são ligadas ao presidente ficam vangloriando ele por ter feito o que é obrigação, ele só faz porque ele tem a obrigação de fazer a instituição do PIS nacional, de sancionar, ele simplesmente ele faz uma parte, dá com a mão e tira com a outra. Não dá não porque é lei, ele tem que cumprir. Mas ele cortou quase 400 milhões de reais do Ministério da Educação. Ele cortou no orçamento quase 400 milhões de reais do orçamento para a educação este ano. Como é que se vai fazer educação quando já está tão difícil, né? Já vem sofrendo cortes e mais cortes. A gente vê a situação das universidades, a gente tem visto os estudantes, inclusive, sendo retaliados na Univasf por reclamar pela situação que se encontra hoje as universidades federais, e a gente tem aqui a Univasf. Como é que você avalia esse corte aí, você que é professora, que é da educação, então, para provar que o governo, pela educação, realmente, se for depender dele mesmo, ele não tem nada de bom na questão da educação. Veja só, eu gostaria aqui de aproveitar e fazer essa pergunta, te responder isso fazendo uma outra pergunta, tá? Quanto foi... 400 não, quase 800 milhões ele cortou. Quase 800. Mas todo mundo aqui já ouviu falar nas chamadas emendas secretas, não é? Orçamento secreto, não já? Sinara, responda aqui para mim. Quanto foi destinado do governo federal? Qual o orçamento destinado para esse tipo de orçamento secreto? Você lembra? Eu não sei o valor, não, mas é muito. 16 bi, se eu não estiver enganada. 16 bilhões para isso. Ou seja, não poderia diminuir as emendas para esse orçamento, que é um ano político, certo? Por que precisa ser esse valor para trabalhar as bases aliadas dele?
pelo menos para mim, fica um monte de interrogação. Quanto a essa diminuição na educação, ela, para mim, ela não é surpresa, porque todos presenciaram aí a luta que foi para manter o Fundeb. O governo querendo tirar do orçamento do Fundeb para investir em outras coisas. Gente, educação é o que chega para o teu filho que está aí na ponta. É a educação pública. Para isso, os investimentos são necessários para se continuar uma educação de qualidade. E aí, eu volto aqui no retrovisor um pouquinho. Por que é que eu defendo as causas da educação? Porque eu não quero que hoje, em pleno século XXI, aconteça o que aconteceu comigo no passado, que eu tinha que andar 10 quilômetros para chegar na escola. Aliás, 10 quilômetros, contando com o trajeto de ida e vinda para estudar. Hoje, os nossos jovens têm direito ao quê? A um transporte escolar, que tudo isso é garantido através do Fundeb. Um caderninho pequenininho, que eu só tinha porque era minha mãe que comprava e meu pai, hoje os alunos têm direito a kits de livros enviados pelo governo. Professores têm direito à capacitação. Inúmeros merenda escolar de qualidade, inúmeros benefícios que a gente realmente só teve através da vitória do Fundeb. E só aqui fazendo um parêntese, no passado começou com o Fundef, que era apenas a educação fundamental. O Fundeb hoje é para toda a educação básica, da educação infantil, que é da creche, até o ensino médio. Então, veja o quão é importante desses investimentos na educação. Agora, dizer que eu vou fazer carinha de assustada, minha amiga Sinara, e caros amigos que nos acompanham, por essa atitude do governo, não faço. Sabe por que eu não faço? Porque, infelizmente, as atitudes deste governo, ele mostra que ele não quer um povo esclarecido, ele mostra que, quanto pior a saúde e a educação, melhor é. Na realidade, o que eu percebo é o seguinte, vamos dizer assim, eu estou procurando aqui a palavrinha e não estou encontrando, é oprimir cada vez mais a massa. Uhum. Porque se ele vai cortando os direitos da educação, da saúde, o salário mínimo está como hoje? Ele já proibiu o povo de comer carne. Porque quem ganha um salário mínimo hoje, por mais que queira, não tem condição de comer carne. Já proibiu o povo de ter um transporte e rodar com o preço do combustível. Então, gente, eu vou ser bem sincera. Nada que vem desse governo me surpreende, porque ele tem uma sede de tirar direitos do povo, direito da massa, que é quem sustenta realmente o nosso país. Ele não está enganando realmente ninguém, ele mostrou a que vinha, né? E realmente tem conseguido implantar a sua política de negar tudo que for de melhor para a população mais necessitada e também as lutas, né, de quem trabalha, de quem briga por melhoria. Eu quero agradecer a quem está assistindo agora, do nosso amigo Tadeu Plínio, Francisco Luiz. Quem não for assistir agora, vai assistir depois, porque fica gravada a live no nosso canal Tribuna Nordeste aqui do YouTube. E eu já peço para fazer as inscrições aí, quem está assistindo. Já peço para dar o gostei, que é importante, que aí o YouTube já destaca a gente essa pauta importante da deputada, as ações da deputada das águas, como diz aqui nosso amigo Francisco Luiz, porque quem é do sertão e quem tiver um mandato tem que defender realmente essa causa é de todo sertanejo, seja com mandato, seja da política, seja da economia, seja da comunicação, a gente tem que defender sim essa pauta, e a gente viu o que foi inclusive por falar em água, né, deputada, a gente viu quem foi que fez o trabalho de tirar do papel essa obra importantíssima que é a transposição do Rio São Francisco, quando muitos queriam barrar um projeto tão importante em que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma só não concluiu por conta daquela questão do golpe, que foi, inclusive, foi confirmado até pelo presidente essa semana, né?
do Tribunal Superior Eleitoral, que o que tirou a presidente não foi nada de irregularidade ela no comando, foi política, e isso é muito ruim e feio para um país do tamanho do Brasil. Então, defender a questão da água para o sertanejo nordestino é prioridade para quem está na política, né, deputado? E você tem cumprido essa missão aí. E tem uma coisa importante, Sinara. Primeiramente, até eu quero pedir desculpa, porque minha voz não está boa, tá? Eu estou muito gripada, certo? E isso deixa minha voz... Inclusive, a gente até adiou da outra semana por conta, né, dessa sua gripe, e infelizmente está pegando todo mundo. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Na realidade, gente, eu vou me justificar, tá? Eu sarei de uma gripe há 15 dias atrás, há 20 dias atrás, certo? E no domingo ela veio com toda a força, tá? Então, essa gripe realmente está me pegando desde domingo. E aí, junta o defeito da gripe com o de Dulcicleide falar muito firme, certo? Uhum. Então, a entonação, eu não sei como é que ela está chegando para as pessoas que me ouvem. Tá bom, mas eu quero pedir bom. desculpa a vocês por isso, tá certo? E dizer que justamente desse probleminha pontual que eu estou passando aqui agora, certo? Até Carol perguntou se eu ia aguentar, aguento. Passei hoje à tarde na reunião da Assembleia, tive uma participação muito intensa nela, certo? A gente vai já comentar. A gente comenta já da sua sessão hoje. Fiz uma preparação muito intensa para evitar tosse, porque eu realmente estou tossindo muito. Tomei muita coisa para justamente que eu permitisse falar, e não nego que eu tive que continuar isso aqui para que isso funcionasse contigo também, tá? Então, obrigada, veja, uma coisa... Obrigada pela atenção. Eu fico muito grata. Nada, minha amiga. O que eu puder contribuir, estou à disposição. Olha, agora, quando você fala de águas, foi feito um projeto visando o Nordeste, no tempo de Lula, tá? Abastecer muitas outras regiões. Agora, nós pensar em um projeto, e eu vou pedir licença aqui um minutinho, só para eu botar meu telefone para carregar, que ele vai arriar, só um minutinho aqui. Tá bom, tá ótimo. Pode colocar. E aí, uma das coisas que eu tenho sentido falta aqui, a gente tem lutado por por a limpeza de um barreiro, por um poço e tudo, mas não são coisas suficientes para que a gente amenize a seca aqui no sertão nesses períodos temporais, né? Então, veja, nós precisamos agora, e eu creio que isso vai ser possível, certo? Com a entrada do novo presidente, onde a gente possa fazer um projeto grande, pensando em solucionar o problema da seca no sertão. Se é uma coisa que nós já sabemos, é que nós não temos como mudar o fator climático daqui. Como nós não temos como mudar a questão das chuvas, de aumentar o nível de chuvas na região. Pronto, nós não temos como mudar isso. Beleza, já está tudo muito claro. Mas nós temos como mudar, sim, o fator de abastecimento de água nessas áreas de difícil acesso. Então, quero aqui dizer que a gente vai estar pensando aí em um projeto macro, onde venha atender também a região do sertão. Inclusive, eu encontro vários questionamentos. Como é que foi? Como é que fizeram um projeto pensando em beneficiar o Nordeste, tirando a água do nosso rio, podendo beneficiar primeiro a gente que está aqui na área do sequeiro? Mas eu entendo, gente, eu entendo a indignação das pessoas que já me questionaram isso, porque, gente, só sabe o que é falta d'água quem vive com ela, tá? E eu aprendi das melhores formas de falta d'água. No tempo que carregava lata d'água na cabeça, que carregava o barrilzinho no jumento. Hoje, graças a Deus, não há mais necessidade disso, que as pessoas já têm uma cisterna, podem pagar por um carro-pipa para chegar, mas ainda não é o ideal. A gente ainda precisa, sim, oferecer uma qualidade
melhor de atendimento de água para os sertanejos. Tadeu está elogiando essa questão do gás natural aqui, parabenizando a ação do seu mandato, né? E também de Odaci, que também teve os bastidores nesse fortalecimento. Uma das cobranças, você falando de fazer chegar essa água da transposição de onde a água está saindo, partindo, é a da população de Cabrobó, né? Que é um município que doa a água, mas, no entanto, muitas comunidades estão cobrando que se haja uma política, né, uma ação para que essa água também beneficie. É um trabalho que vocês devem estar se unindo, né, nesse próximo governo para que resolva, né, deputada? Isso. Olha, Sinara, eu até aqui colocando sobre essa questão da luta do gás natural, e digo aqui, eu não tenho como desvincular a deputada Dulce do deputado Odaci. Equipe nisso. E para quem sabe a história de Odaci, eu acredito que eu não preciso falar dela aqui, certo? Mas a luta dos combustíveis aqui foi muito forte que a Odaci fez aqui, não é? Então, o nascer do gás natural aqui não foi de Dulcicleide só, mas foi de Odaci e de Dulcicleide, tá? Então, quero dizer que ao levar os nossos projetos para as comunidades, não é um projeto só de Dulce, não. Eu estou à frente de um mandato, mas eu tenho um apoio nesse mandato. E quem é esse apoio hoje? Odaci e toda a minha equipe que trabalha comigo. O mandato hoje não é só meu. Eu até costumo dizer para a equipe, vamos lá, bota para render, vamos lá, vamos trabalhar. É o teu nome também que tá em xeque. Tá? O mandato não é só meu, vocês também são funcionários do povo. E aí, aqui em público, eu quero agradecer essa equipe que está aqui ao meu entorno, dando apoio, né? Odaci, toda a minha equipe parlamentar do gabinete, os que ficam aqui, os que ficam em Recife, a todos eles. É por eles, né? Vamos dizer assim, o meu sucesso não é meu sucesso, é o nosso sucesso de toda essa equipe que tem procurado desenvolver um trabalho em prol do povo pernambucano. É importante mesmo esse fortalecimento da equipe, porque o mandato não é um só, não. O mandato é um coletivo, né? Sinarinha, eu estou te ouvindo muito baixo. Tá? Acho que foi porque o seu telefone tocou, não foi, não? Bota o fone. O fone. É porque o telefone aqui, quando eu coloco para carregar, ele não tem como colocar o fone de ouvido. Mas veja só complementando essa questão da transposição, tá? Realmente, Cabrobó é uma região que ela ficou carente de ser atendida por programas que venham beneficiar aquela região. Há um tempo atrás, eu estive em no Quilombo Santana, certo? E ali senti tristeza ao ver ali aquela comunidade tendo que sair do seu lugar de pertencimento justamente por não ter água, por não ter, vamos dizer assim, uma forma de sobrevivência ali. E isso é triste, principalmente quando a gente se fala de quilombos. Eu acho que todo mundo já entende o que esse povo tem de sentimento de pertencimentos por suas terras, não é? E vi ali depoimento de várias pessoas contando com tristeza, dizer que está saindo para a cidade à procura de emprego, porque não tem como trabalhar a agricultura ali, justamente pela falta d'água, não é? E fica apenas a 15 quilômetros da transposição, esse quilombo a qual eu estou falando, não é? Então, quando a gente converte isso em número, a gente percebe que não é grande coisa, não é? Que é uma distância pequena, que poderia ser atendida. E isso aí, inúmeras propriedades, inúmeros agricultores que hoje poderiam também estar sendo beneficiados, né? Levando o sustento ali na sua terra, no seu lugar de pertencimento, e muitas vezes tem que sair
porque justamente não tem condições favoráveis para isso.